Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus. Começa agora a luz da palavra, sejam todos muito bem-vindos, glória a Deus pela vida de vocês. Queria falar com o pessoal da rádio também aí, nós interrompemos aí os louvores, né, para quem está pela rádio pela primeira vez, né, ou não assistiu ainda, não ouviu a luz da palavra. Toda a nossa programação passa pelo aplicativo da rádio, então toda vez que a gente entra ao vivo, interrompe lá os louvores, a gente passa a ministração através da rádio, né? Você vai ouvir tudo que está acontecendo no nosso estúdio aqui. Quem puder ver pelo Facebook, mas quem não puder, tem o aplicativo da rádio ali. Um aplicativo super leve, super tranquilo. Baixa o aplicativo no teu celular, quem tem sistema Android. Você baixou o aplicativo, você consegue compartilhar, consegue ouvir o louvor que está tocando, você consegue trabalhar no celular sem ter problema nenhum de ter que sair da tela. É uma maravilha. O único detalhe é que quem tem iPhone não tem jeito, ele tem que ir lá pro site, que não tem um aplicativo pro iPhone. Aí tem que entrar lá www.radiobron.com.br, amém? No site também é super tranquilo também, você consegue usar no iPhone e deixar as coisas enrolando lá, não tem problema nenhum, tá bom? Então vale muito a pena, baixa o aplicativo, venha conhecer, né, a Hebron aí, você vai ouvir louvor aí 24 horas por dia. O aplicativo, a rádio é nossa, então é da Hebron, então você vai poder ouvir aí 24 horas por dia, a hora que você quiser. Lembrando que é louvor, é só louvor, não toca nenhum outro tipo de música mundana, né, ou música do mundo, como digam, né, como queiram. Só louvor aí 24 horas por dia, amém? Glória a Deus. Bom, pessoal, nós começamos aí, estamos no nosso relógio de oração. Para quem não conhece a Hebron tem uma marca do relógio de oração. Estamos no relógio de oração aí hoje, segundo dia, daqui a pouquinho, né? O último áudio teve o penúltimo agora às 7 horas da noite, terminou o horário das 6 às 7. Às 10 horas é o último do dia de hoje. E à meia-noite já começa o terceiro dia do relógio. Então, muita coisa acontecendo. Jejum extraordinário, jejum de grãos, né? Olha, eu sei que não é fácil, mas o Senhor tem nos honrado e vai nos honrar ainda muito mais, amém? Então participa aí com a gente de todos os propósitos da igreja, não fica de fora de nenhum. Deixa eu contar para vocês rapidinho a programação da Hebron. Antes, deixa eu dar o telefone, que você está na rádio. O telefone da Hebron é o 11 970 13 8161. Tá? Se você quiser entrar em contato conosco, chama pelo WhatsApp, lá não recebe ligação, é só o WhatsApp mesmo. Fala conosco pelo WhatsApp, pedido de oração, o que você precisar, a gente responde para você. Ah, se eu queria entender um pouco mais da Hebron, entra lá, né, chama a gente através do aplicativo e a gente vai conversar com você aí, você vai saber sobre tudo da Hebron, amém? Glória a Deus. Então tem todo o aplicativo nosso, você pode, pelo canal, né, do YouTube também. Lembrando que toda a programação nossa acabou ao vivo, é baixado, editado e colocado lá no canal do YouTube, que é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. O canal do YouTube também é muito legal, se inscreve lá, dá o like, deixa lá inscrito, toda vez que entrar a programação nossa lá, vai tocar o sininho para você. O bom lá é que toda a programação da igreja está separada por playlist, né, por pasta, então você vai conseguir encontrar o que você quer, o assunto, a data, enfim, facilita bastante. Segunda a sexta-feira nós temos Alimento Diário das Nações, todos os dias 8h30 da manhã com a Bispa. Essa semana eu estou fazendo com ela, com todo o relógio de oração, né, sempre o relógio de oração nós fazemos em conjunto, em dupla, eu e a Bispa aí, fazemos a programação, mas o restante é com ela. Então, segunda a sexta-feira, palavra poderosa, Alimento Diário das Nações. Segunda e quarta à noite, das 19 às 20, nós temos o A Luz da Palavra. Nós tivemos excepcionalmente ontem, porque na segunda-feira nós tivemos aí início de jejum. Então, para não ficar semana, nós tivemos alguns dias de folga já esse mês que passou. Então, nós tivemos programação ontem e hoje, quarta-feira, como normal, também. Semana que vem, normal. Segunda e quarta-feira nós encerramos o nosso ano. Então, fica ligado, não perde, porque a semana que vem, na quarta-feira, nós encerramos o nosso ano. Profeta Obadias, vai ser coisa de 20 minutinhos, a gente ministra, porque é um capítulo só. Depois eu quero ver se eu faço um bate-papo com vocês, eu vou preparar o material para a semana que vem. Deixa acabar o relógio de oração aí. E aí a semana que vem a gente vê o que a gente faz na quarta-feira. Mas vamos encerrar com chave de ouro aí, né? Começou aí no dia 3 de abril do ano passado. Parou no final do ano como de costume, né? Quando começou a Luz da Palavra. Esse ano nós começamos logo na sequência depois do encontrão. E estamos aí, né? Paramos agora, porque aí tem os eventos da igreja, coisa e tal, e voltamos aí no começo do ano, e logo depois do carnaval também, depois do encontrão, não sei como é que vai ser o ano que vem. Se for possível, a gente começa antes, tá? Em nome de Jesus, vamos ver que Deus prepara aí. Mas provavelmente o começo do ano é mais complicado para a gente, que está preparando também o encontrão, amém? Então abra sua Bíblia aí no capítulo 22 do livro de Reis, voltamos para o livro de Reis.
eu falei que essa aula de hoje, né, esse programa de hoje e o de segunda-feira que vem, são importantes, que vai fechar ali, principalmente da semana que vem. Por quê? Porque está fechando a história do livro de Reis ali e o povo indo para a Babilônia. Então é muito importante, não dá para você ficar de fora. Para você entender a história, são capítulos chaves, né? Nós falamos lá atrás, quando eu falei para vocês para olhar Reis capítulo 12, porque capítulo 12 é a divisão das tribos. Você precisa entender o reino do norte e o reino do sul, precisa compreender isso. Depois nós temos lá capítulo, acho que 2 Reis capítulo 17, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que é 17 mesmo, isso, 17, cativeiro assírio, ministrei o cativeiro assírio também, o povo de Israel sendo levado ao cativeiro assírio, e agora nós vamos finalmente com o cativeiro babilônico. Então a gente precisa entender, são capítulos chaves aí, então você não pode ficar de fora, amém? Vamos ler então aí do versículo 1 e 2 aí, do capítulo 22, amém? O reinado do rei Josias, lembrando que Manassés, Ezequias, um ótimo rei, um rei extraordinário, limpou a casa do Senhor, tirou os falsos ídolos. Aliás, foi o primeiro rei a fazer uma grande limpeza depois da divisão dos reinos. Então fez uma grande limpeza, depois morreu, assumiu o filho dele Manassés, fez tudo ao contrário, né, duplicou tudo que tinha de prostituição, de coisas erradas, ele fez todas elas. Aí morreu, assumiu o filho Amon. O filho Amon também, uma beleza. Tanto que teve uma morte aí bem difícil. E aí depois assume o filho de Amon, que é o rei Josias. Que aí o reinado de Josias é um reinado completamente diferente. Ele vem para consertar também aquilo que estava errado. Amém? Vamos ler então 1 e 2 aí. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaias, de Borzecate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Eu achei que era o meu aqui. Poxa, está tocando alguma coisa? Poxa, estou ficando doido. Lá fora. Eu achei que estava tocando aqui. Desculpa, pessoal, perdão. Então assim, ele fez tudo aquilo, e aqui fala tudo aquilo que o pai Davi fez. Por quê? Porque toda a linhagem, né, de Judá vem justamente o quê? Vem ali da herança de Davi. Então fala tudo aquilo que fez, como fez o que era reto, aquilo que o seu pai fez, pai Davi, que fez tudo que era reto, né, porque foi um homem reto, íntegro, fiel. Então fala tudo sobre isso. O nome Josias significa o Senhor apoia, assim como o nome de Ciro também, lá em Isaías 44, que é o da cidade de Belém, que fala lá em Miqueias. O nome Josias foi anunciado por um profeta antes do seu nascimento. Olha só, que nós estamos falando de um profeta, coisa de vários anos lá na frente. Vamos voltar, eu quero ler para vocês rapidinho um versículo, 1 Reis capítulo 13, versículo 1 e 2. Vamos lá, 1 Reis, aqui está falando, foi falado, um profeta falou sobre ele antes do nascimento dele. Aqui nós estamos falando já lá em 2 Reis, nos últimos capítulos, mas olha o que fala aqui em 1 Reis capítulo 13, versículo 1 e 2. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus a Jeroboão e estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: o altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos o queimarão sobre ti. Então aqui você vê, quando houve a divisão das tribos, foi justamente quem assumiu o reino de Israel, foi Jeroboão. E aí lembra que eu contei para vocês recentemente, que foi um profeta lá, veio um profeta, né, de Judá para ir lá repreender Jeroboão. Jeroboão não gostou disso. E aí quando ele sai, né, tanto é que ele discutiu com o profeta. E aí logo na sequência ele teve um problema na mão, e aí ele clamou, o profeta orou lá e, né, voltou ao normal. E aí o que acontece? Esse profeta foi visitado, um outro profeta daquela cidade de Israel manda chamar ele, por conta dele voltar e comer ali, que o Senhor tinha orientado ele a não comer, custou a vida dele. Lembra dessa história? É justamente esse profeta aqui. É uma pena que não fala o nome dele, mas ele foi até lá e falou para Jeroboão o que iria acontecer anos lá na frente. Coisa de muitos anos, estou falando de 200, 300 anos para frente. Amém?
E aí o que ele fala? Ele fala o quê? Tudo aquilo que a casa de Jeroboão, o reino de Israel ia fazer e coisa e tal, que eles iam se prostituir, que o povo ia adorar Baal, coisa e tal, que iria nascer um camarada da casa de Davi e que ia botar um ponto final em tudo isso. Ia fazer uma limpeza e ia acabar, inclusive, com os postes ídolos. Então esse profeta vai falar tudo isso aí. Amém? Então você vê que o nascimento desse rei tinha sido anunciado lá atrás, coisa de mais de 200 anos. Então, olha o quanto é importante. O jovem Josias aparentemente era orientado por justos conselheiros, um dos quais deve ter sido o profeta Sofonias. Por quê? Sua origem nobre pode ter proporcionado um acesso ao palácio. Sofonias, pelo linguajar e pela forma como ele se dirigia. Lembrando que eles olhavam os profetas, um relata o profeta falando com os reis, outros não. Mas sabiam que muito possivelmente aqui, segundo os estudos, o profeta Sofonias foi quem ajudou o rei Josias, porque assumiu muito jovem. Com 8 anos o cara ia fazer o quê? Se a gente pegar aqueles camaradas que assumiram muito jovens, a grande maioria, ou se não todos, foram o quê? Foram justamente orientados por profetas. A não ser aqueles que fizeram o que era desagradável, podia ter sido, o que era mal aos olhos do Senhor, podia ter sido também, mas isso muito mais do reino de Israel. Amém? Então Sofonias muito provavelmente foi quem orientou ele. Em todo caso, sua preocupação por justiça levou a uma reforma no início do seu reinado. E lá em Crônicas detalha bem essa reforma aí também que ele faz. Ele vai tirar os postes ídolos, fazer toda aquela limpeza que o bisavô dele, o rei Ezequias, também havia feito. Amém? Vamos ler aí agora do 3 ao 7. O rei repara o templo. Olha o que ele começa, vai fazer uma limpeza do templo. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, e os que deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo à casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos na casa. Então ele manda trazer todo o dinheiro e entregar diretamente na mão daqueles que estão reparando a casa do Senhor, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros. E comprem madeiras e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa do Senhor. Por quê? Tudo aquilo que o avô dele, o pai dele fez, principalmente Manassés fez, olha os estragos que o cara estava tendo que fazer. Tinha sido derribado, tinha feito de tudo com a casa do Senhor. Então ele começa a fazer o quê? Começa a reparar, começa a consertar tudo isso. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, por quanto procediam com fidelidade. Ele não quer saber o que foi gasto e o que não foi gasto. Ele estava entregando e sabia que aqueles que estavam fazendo eram pessoas responsáveis, estavam agindo com fidelidade. Então, no ano 18º do seu reinado, o que significa que seria mais ou menos 622 a.C., já com 26 anos, então Josias iniciou inúmeros reparos no templo. E Ilquias, o sumo sacerdote, foi uma grande figura de avivamento, né? Uma grande figura de avivamento para a verdadeira religião que o jovem Josias colocou em prática. Então ele foi um verdadeiro, porque ali tirou toda aquela adoração a Baal, e aqui o Ilquias foi quem foi o sacerdote, o subsacerdote que ajudou ele a colocar, voltar a adoração ao Senhor e trazer todas as práticas que estavam escritas nos estatutos, amém? Para que passassem a ser praticadas. A obra da restauração do templo foi sob a direção de homem. Josias precisou superar toda a corrupção e sujeira de seus antecessores, no caso de Manassés e Amon, bem como superar toda a contaminação e malignidade do inferno que Manassés trouxe para aquela nação. Então Manassés, tudo aquilo que Manassés trouxe de desgraça para a nação, ele teve que superar tudo isso, arrumar e colocar o povo para adorar o Senhor. A cuidadosa contabilidade do dinheiro utilizado na restauração do templo é parecida com o tempo do rei Joás de Judá, que fez a mesma coisa. Olhou, viu que a obra não estava dando sequência, falou: para de arrecadar dinheiro aqui para a casa do rei, né? Começa a pegar os tributos, vamos direcionar
para que a obra seja concluída. A mesma coisa aqui que o rei Josias está fazendo, a mesma política. Olha, prepara tudo, para tudo e vamos primeiro cuidar da casa do Senhor, porque ele viu que passou muitos anos e nada tinha sido feito, a obra não acabava. Tudo aquilo que tinha feito de destruição, os reparos não acabavam. Então ele falou, para tudo, vamos se dedicar a isso. E falou, inclusive, naquela época, no caso do rei Joás, que os levitas segurassem recurso aí, não gastassem nem com eles, que era para usar tudo para acabar a obra. Isso foi Joás e Joiada, né? O sumo sacerdote associado a ele, que está lá em 2 Reis, capítulo 12. Amém? E Uquias acha o livro da lei. Olha o quanto é importante aí. Vamos ler do 14 ao 18. Do 14 do 8 ao 10. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safá: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safá e este o leu. Veja que até o livro da casa do Senhor estava perdido. O livro que Moisés deixou com as escrituras, coisa e tal, que era para ser lido de tempos em tempos, para que chamar o povo, né, lembrar desde a saída do êxodo, contar toda a história, até isso já tinha se perdido. Presta atenção. Então o escrivão Safá veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que o dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safá ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias entregou um livro e Safá o leu diante do rei. Então ali ele, o camarada, começou a apresentar as contas aqui para o rei. Olha, o dinheiro nós entregamos para que eles estão fazendo a obra, está tudo bem, a obra está prosseguindo, só que tem um fato importante aqui. Nós achamos, Uquias achou o livro da lei. Eu li para ele, agora quero ler para o rei. E ele começou a ler o livro da lei. Então, olha o quanto era importante isso. O livro da lei pode-se entender o quê? O Pentateuco ou até mesmo parte dele. Quando diz aqui que achou o livro da lei. Esse livro, apesar de ter sido colocado dentro da Arca da Aliança, como está lá em Deuteronômio 31, deve ter sido perdido, desprezado ou até mesmo escondido durante os perversos reinados de Manassés e Amon. Então, para ter sido achado, porque ou esconderam ou até mesmo estava perdido. O fato é, não deram importância. Você acha que um camarada que destruiu o altar, né, do Senhor, que estava muito preocupado em adoração a Baal, você acha que ele tem preocupação de esconder? O cara simplesmente lidou com uma coisa qualquer e deixou perder. Muito provavelmente. Se o cara ia ter o trabalho de esconder, se o cara tivesse preocupação com o livro, o cara não ia ter esse cuidado. Né? Aliás, não ia descuidar do livro, pelo contrário, ia ter zelo pelo livro. Né? Josias manda consultar a profetisa Hulda. E essa é uma profetisa importante, que poucas pessoas conhecem ela na Bíblia. Vamos ler lá do 11 ao 13. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ficou indignado. Ordenou o rei a Uquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safá, a Acbor, filho de Micaias, e a Safá, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo que o povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem tudo segundo tudo o quanto nele está escrito. Então o que ele faz? Ele manda consultar a profetisa, porque a ira do Senhor se acendeu, porque olha o que está escrito na lei, né, nesse livro, e não foi praticado. Então a primeira coisa que ele fez, manda consultar a profetisa aí. Então a leitura do livro foi um dramático evento que moldou o reinado de Josias. Ler as escrituras mudou completamente a história do entendimento dele com relação. Se o camarada já estava preocupado com a obra do Senhor, imagine quando leu as escrituras, ele viu que tinham feito totalmente ao contrário aí. Até porque ele assumiu muito jovem. Talvez não tivesse nem sido lido para ele em nenhum momento as escrituras, o que tudo indica, não. Foi a primeira vez que estavam lendo as escrituras para ele. Você imagina, um cara que tinha um coração reto, fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Desculpa, fazendo aquilo que agradava ao Senhor. E aí, vendo essa situação, você imagina. Imagino que o jovem rei deve ter sentido ao ouvir as palavras de Deus lida pela primeira vez. Novamente, um rei justo rasgou as suas vestes em genuíno remorso, como da mesma forma que o rei Ezequias fez, quando soube de toda a desgraça, tudo aquilo que estava fazendo na casa do Senhor. O que ele fez? Rasgou as vestes, da mesma forma sentindo aquilo que estava acontecendo. Então aqui novamente, um rei justo terá a mesma atitude.
As grandes qualidades de Josias são vistas na sanção profética que ele desejou para a sua nova caminhada. Ele não ansiou continuar seu plano sem uma confirmação clara do Senhor. Então o que ele fez? Quando ele viu a situação que estava, quando ele pegou a casa e estava arrumando, já era um problema. Quando ele leu as escrituras e viu a situação, a dimensão, ele não quis caminhar, não dar nenhum passo sem antes ter uma confirmação do Senhor. Ah, que dera o povo hoje fosse assim, né? Não vou fazer nada, não vou levantar pé, não vou fazer nada com Moisés se o Senhor não me deu uma direção. Então ele manda buscar uma direção do Senhor. Quando um povo toma consciência das palavras de Deus, recebe o conhecimento que restaura a identidade apostólica e traz o quê? Reconciliação. As escrituras são as lâmpadas para o que está em escuridão e a luz para os cegos, e ensina o caminho que devemos andar para termos vitória. Vamos ler agora do 14, porque agora vai consultar lá a profetisa. Vamos lá. Do 14 até o 20. Então o sacerdote Uquias, Aicã, Aquibor, Safá, Azaias foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, e o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhes falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, ou seja, ao rei Josias, assim diz o Senhor, eis que trareis males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro da lei, o rei de Judá, que leu o rei de Judá. Então olha só, ela começa a fala para ele que o Senhor traria males sobre todo aquele povo, segundo aquilo que ele tinha inclusive lido nas escrituras, que leu ao rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para que provocarem a ira, e com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Você imagina o camarada voltando com essa resposta para Josias. O camarada está fazendo tudo certinho ali e recebe uma resposta dessa. Mas a boca não era para ele, né? Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Agora, ela dá toda a resposta com relação ao povo. Tudo aquilo que o povo fez tinha consequências, como foi falado pelo profeta Abacuque ontem. Olha, o povo fez, chegou a hora de pagar o preço. Mas olha agora o que fala para o rei, especificamente para o rei. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então o Senhor está falando para ele que viu o coração dele. Quando viu que achou o livro, viu que ele está fazendo para a casa com o Senhor, para com a casa do Senhor, que ele rasgou as vestes, chorou, que ele sentiu, o Senhor está dando um recado agora para ele. Eu vi. E às vezes quando a gente pensa essa palavra, olha, o Senhor está ouvindo o teu clamor, o Senhor está recebendo a tua lágrima, o teu choro. Não pense que Deus não está te ouvindo. A gente acha que Deus não está prestando atenção, né? Presta atenção. Pelo que eis que eu reunirei você a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei essa resposta. Então vai um pouquinho. Olha a resposta para ele. O Senhor fala que vai recolher ele à sepultura, só que não quer dizer que vai recolher ele amanhã. Só que o Senhor aqui está dizendo o seguinte, que vai trazer realmente a punição para aquele povo. O mal vai vir sobre o povo de Judá. Só que ele não viria nada disso. O Senhor ia recolher ele antes. Agora, quer dizer que o Senhor vai matar ele amanhã para ele não ver nada disso que vai acontecer no dia seguinte? Não, ele ainda viveu muito tempo. Você vê que ele reinou aqui, quanto? 31 anos. Aqui com 8 anos ele já começou, com 26 estava fazendo reforma, ainda tinha alguns anos pela frente. Só que aquela maldição que o Senhor está falando, a ira do Senhor que estava se acendendo sobre aquele povo, ele não veria. Amém? Então encontramos na Bíblia mulheres que tinham um ministério e eram usadas por Deus, ao contrário do que muita gente acha. Deus nunca fez acepção de pessoas,
mas a religiosidade matou o ministério feminino. Você vê que não se fala muito, mas por conta do quê? Da religiosidade. Você vê falar da profetisa lá, né? Débora, de falar sobre Uda, a profetisa Ana, mas pouco se fala sobre as profetisas, porque mataram o ministério delas por conta do quê? Feminino, por conta da religiosidade. Isso é um fato. Apesar da profetisa Uda ser mencionada somente neste versículo, e lá em 2 Crônicas, nas escrituras sugere que o seu marido fosse Salum, seria parente inclusive de Jeremias. Lá em Jeremias 32 faz essa conexão aqui que dá a entender que ela seria esposa de Salom e parente de Jeremias. Nós vamos ver aí o livro de Jeremias no ano que vem. Uda é mais uma das diversas profetisas presentes nas escrituras, assim como Miriam e Débora. Essa mulher foi uma agente capacitada com autoridade espiritual para transmitir a palavra de Deus aos que ocupavam os mais altos cargos da terra de Judá. Falou com o rei, falou com o sumo sacerdote, falou com todos aqueles que representavam maior autoridade. Ela serviu do mesmo modo que outros profetas de Deus serviram, tais como Jeremias e Sofonias. Quer dizer, nada desmerecendo essa mulher, mas pelo contrário, ela serviu como Sofonias serviu, como Jeremias serviu, e falou, deu recado justamente para o rei. Com a leitura do livro, a ameaça de calamidade que o rei ouviu pela sua apostasia que ele encontrou no seu início de reinado, pretendia reforçar a mensagem da parte do livro da lei, que foram encontradas quando o templo estava sendo reparado e lidas para o monarca. Então, ele viu lá o fruto da desobediência, pega Deuteronômio capítulo 28 lá, ele viu a parte B, que olha, a desobediência vai trazer isso, isso e isso, o cara entrou em parafuso, porque ele já imaginou que iria vir o castigo. Era líquido e certo. Hoje a gente lê Deuteronômio 28, ou melhor, lê a parte A, legal, vou viver, lindo e maravilhoso. Mas a parte B, né? A parte B todo mundo esquece. Aqui não, o rei quando ele leram a parte 20, Deuteronômio 28 para ele a parte B, ele falou o quê? Ele entrou em desespero, porque ele viu aquilo que ia acontecer com o povo. Olha, tem consequências pela desobediência. Primeiro foi dada a má notícia, endereçada principalmente aos perversos que desprezaram a Deus. Vamos ver a notícia do que aconteceu com toda a cidade. Depois a boa, de que Josias seria liberto eminente do julgamento devido à consagração sincera numa época muito difícil. Então ele foi poupado em função do quê? Da consagração dele, do posicionamento dele, numa época muito difícil, onde todos estavam contaminados. Deus olha o coração e é um justo juiz. O juízo já estava determinado e viria calamidade sobre as terras de Judá e Jerusalém. Mas Josias, porque buscou o Senhor com sinceridade e não se revoltou, foi poupado. O cara poderia também ali se revoltar, né, contra o Senhor. Pelo contrário, estava fazendo tudo certo. Mas não se revoltou e entendeu aquilo que o Senhor tinha feito, as consequências, e aí o Senhor poupou a vida dele. A profecia positiva de Uda a Josias queria dizer que ele não veria a calamidade que Deus traria sobre o povo. Subsequentemente, a morte de Josias em uma batalha aconteceu, como nós vamos ver no capítulo 23. Não foi resultado desse julgamento, tá? Aconteceu, chegou o dia do camarada morreu, mas não que ele foi, né, que matou o cara por conta de julgamento, não, porque o Senhor deixa muito claro que ele não fazia parte de tudo aquilo, que o Senhor ia poupar ele. Então a morte dele foi por conta de um julgamento, dele ter feito alguma coisa errada, tá? Como seu justo bisavô Ezequias, Josias não viveu para presenciar a punição aplicada a Judá pelas mãos de Deus. Lembra que Ezequias abriu os tesouros também, mas ele tinha feito muitas coisas boas, né? E o Senhor poupou ele também de ver, né, o povo ser levado para a Babilônia, assim como poupou aqui Josias. Amém? Capítulo 23. Josias renova a aliança ante o Senhor. Então chegou um tempo agora de acertar a casa aqui. Vamos ler do 1 ao 3 aí. Então deu ordem o rei a todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez uma aliança ante o Senhor, para o seguirem e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos,
de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro e que todo o povo uniu a esta aliança. Então o que ele fez? Chamou todo o povo aí, criança, entrou todo mundo e foi ler as escrituras como o Senhor tinha mandado Moisés determinar para que fosse feito, depois que Moisés fosse recolhido e de ano fosse lido aquilo lá. Tinha um período que tinha que ler para a família. O pai tinha a obrigação de ministrar o filho, como é até nos dias de hoje. Então tinha que ler as escrituras para lembrar o povo qual era o caminho que eles tinham que seguir. Quando diz que todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, isso contrasta também com a grande reunião de sacerdotes e de profetas de Jeú, em antecipação ao seu grande sacrifício a Baal. Lembra que quando Jeú assumiu Israel, o que ele fez? Ele manda chamar todos os profetas. Olha, chama todos os profetas de Baal. Só que o que ele fez? Quando ele manda chamar todos os profetas, ele fala dos profetas de Baal, chama todos os profetas que tem, ele dá a entender que ele queria matar os profetas do Senhor. Na verdade, ele queria fazer uma limpeza. Só que se ele falasse isso, os profetas de Baal iam sumir. E ele faz ao contrário. Quando coloca todos os camaradas num lugar seguro, ele fala, então o que sobrou manda matar todo mundo, que eram os profetas de Baal. Então ele fez essa limpeza aí. Ele fez uma limpeza aí importante. Jeú foi constituído, aliás, antes, quando Elias estava na caverna lá, lembra? Elias estava na caverna, o Senhor falou, para, você tem que ungir rei de Israel, você tem que ungir um rei de Israel, Jeú, rei de Israel, tem que ungir um rei da Síria. Olha só que interessante, um rei da Síria foi ungido também pelo profeta, só que no caso foi pelo profeta Eliseu. Tem muita coisa para você fazer, e ungir o profeta Eliseu. Então, olha só. Então, em 2 Reis, capítulo 10, do 18 ao 31, a estratégia usada para matar os maus profetas e sacerdotes de Baal. Se tiver curiosidade do que eu falei, está lá. Assim como Moisés e Josué, anteriores a Josias, este seguiu o antigo padrão de justa liderança e reuniu todo o povo, quer dizer, ele voltou lá atrás, nos tempos de Moisés e Josué, reuniu todo o povo, para renovar a aliança com Deus, coisa que os antecessores ninguém tinha feito isso. Inclusive nós vamos ver que Ezequias fez o conserto, mas faltou uma parte aí. A reação espiritual do rei a essas reformas que ele executou sugere que os textos têm relação com as obrigações e as sanções dos concertos que deveriam ser lidos ao povo. Como eu disse para vocês, tinham que ler de tempos em tempos. A palavra é valorizada e a aliança é restaurada e o povo é formado e ensinado a cumprir a sua parte da aliança. Vamos lá, purificação do templo. Vamos ler do 4 ao 10 aí. Diz assim, então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes, segundo a ordem, e aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Primeira limpeza, tira tudo que tem aí que foi feito para Baal, tira de dentro do templo. Olha para você ver, tinham sido colocadas coisas que eram oferecidas para Baal, dentro do templo do Senhor, presta atenção. E para os postes ídolos e para todo o exército dos céus, que eram os reis que eles adoravam lá. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e os levou as cinzas deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todos os exércitos dos céus. Tira todos os profetas aí, esses caras queimando incenso, esses levitas de Baal aí, vamos acabar com todos eles aí. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó, e que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derrubou as casas da prostituição cultural. Prostituição cultural ele acabou com todas. Quando a gente fala de prostituição espiritual, o povo não entende e acha que a gente está inventando história. Quando a gente ministramos hoje de manhã no programa Alimento Diário das Nações, as pessoas não conhecem a escritura, acham que a gente está inventando uma nova moda, né? Prostituição espiritual é uma nova moda? Pois bem, tá aí, Derribou as casas da prostituição cultural, prostituição espiritual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para os postes ídolos. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam,
desde Geba até Berseba, de uma ponta a outra, e derribou os altares das portas, que estavam na entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Lembrando que a lei determinava que o sacerdote só o sacerdote podia comer o pão da apropriação, da proposição, mas só lá dentro do tabernáculo, não podia comer fora. Presta atenção, a limpeza que esse camarada estava fazendo. Ninguém fez limpeza igual a ele, nem o rei Ezequias. Presta atenção. Mesmo, né? Ele realmente fez uma limpeza. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Então presta atenção aqui, olha a quantidade de coisas que ele teve que fazer. Eu fiz questão de ler, por quê? Para você entender o tanto de contaminação que tinha e a limpeza que esse rei precisou fazer. Restaurar o templo era uma coisa e tirar as abominações que tinham sido colocadas lá dentro era outra. Então tinha uma limpeza extraordinária para fazer aqui, e não era pouca. O rei deu ordem para que a limpeza fosse feita pelo sumo sacerdote, aos sacerdotes e aos porteiros, que eles jogassem fora do templo todos os objetos fabricados para o culto a Baal, de Azera e de todo o exército do céu. Tudo fosse queimado nos campos de Cedron, nas reformas. Isso nas reformas como foi de Asa, o rei de Asa fez essa reforma, e o rei Ezequias. Eles andaram queimando aí os altares a Baal. Só que nem todos queimaram também, tiraram os postes ídolos. Estão lembrados? Aquela estátua que imita o órgão masculino, os postes ídolos. Então, que era a deusa da fertilidade, Azera e coisa e tal. Então, muitos tiraram os altares de Baal, mas não tiraram o poste ídolo. Levar as cinzas desses objetos a Betel era uma grande condenação, tanto dos ritos religiosos pagãos, como de lugar associado a eles. Não era lá que eles entregavam? O que aconteceu quando Jeroboão assumiu o reinado de Israel? Presta atenção, pessoal, porque a gente entender a divisão dos reinos é importante. Vira e mexe, a gente fica ouvindo isso. Aqui levou para lá por quê? Quando Jeroboão assumiu, o que ele fez? Ele mandou construir um altar em Dan e Betel, era ali que o povo entregava adoração. Só que Dan ficava lá em cima, Betel ficava mais próximo de Jerusalém. O termo sacerdote usado nesta passagem aparece também em Sofonias, que emprega para designar os sacerdotes que lideravam os ritos associados a Baal e todo tipo de adoração a estrelas, né, estrelas do céu, como a gente viu em Sofonias 1:4. Porque eles adoravam a vários deuses da lua, aí, né, os astros. Né? Esses sacerdotes foram eleitos pelo rei de Judá, pelos reis de Judá anteriores, que adoravam a outros deuses, mas exerciam uma função fora dos limites estabelecidos para o sacerdote de Deus. Então eram sacerdotes que tinham obrigação, né, conforme foi dada lá por Moisés a eles, mas eles não faziam coisas muito fora do templo. Faziam por quê? Porque faziam adoração a Baal, permitiam adoração a outros deuses. Oséias, inclusive, havia condenado os sacerdotes idólatras que realizavam seu ofício adorando a bezerros em Betel. Então, vê por que levar em Betel é importante? Porque lá adoravam outros deuses. Então, leva as cinzas lá para ele ver o que tornou os deuses deles de Baal. Então, presta atenção. Oséias já falou isso no capítulo 10, versículo 5, alertando o povo. Apesar de destruídos por Ezequias, os ídolos do bosque associados à adoração a Azera haviam sido reintroduzidos por Manassés e Amon. Então, tudo aquilo que Ezequias tirou, Manassés foi lá e colocou de novo. Manassés e Amon completaram e trouxeram tudo de novo. Então, por isso, do motivo de ter que fazer essa limpeza novamente. Os prostitutos cultuais, como é mencionado, eram um tipo de prostituição que era parte das ímpias práticas da religião cananeia e seus ritos também de fertilidade. O abominável nesta passagem não é o fato dessas pessoas pervertidas praticarem prostituição em Jerusalém, mas de terem postos de trabalho, ou seja, casas dentro da casa do Senhor. Não só praticar a prostituição espiritual e a prostituição propriamente dito, mas eles tinham casa dentro da casa do Senhor. Então olha o quanto era abominável o que eles estavam fazendo. Já não bastasse o que faziam, ainda praticavam dentro da casa do Senhor. Pô, você imagina, né? É como Tobias lá, que foi lá e fez uma casa para ele dentro da câmara de suprimento da casa do Senhor. Fala sério, né? Botaram a galinha para tomar conta do milho.
Portanto, ele mandou que destruíssem toda a possibilidade de imoralidade no templo, profanando assim toda a obra de contaminação do inimigo e glorificando ao Senhor. O Vale dos Filhos de Imom, como fala aqui, ficava ao sul de Jerusalém e estava associado à adoração a Moloque. Por isso que fala desse vale. Josias colocou fim aos sacrifícios ali oferecidos e começou a usar o local para queimar o lixo e aos cadáveres de criminosos ou animais. Então aquilo, quando eles entregavam adoração para Moloque, que matava crianças, entregava ao deus Moloque, ele usou lá como aterro. Ó, tudo que for morto, que for queimar morto, ou animal, ou algum que for condenado, vai jogar lá, vai fazer tudo lá. Então presta atenção. Daí o nome passou a ser usado como sinônimo de inferno. No hebraico é Geinom, vale de Inom, que se tornou Gena no grego, e no português inferno. Olha aí, importante isso aqui, hein? Quando a gente fala de céu e inferno, tá vendo aqui a tradução do grego, do hebraico? Então esse vale aqui de Inom, a realidade que ele estava se referindo era o inferno, então que jogava tudo lá, né? Vamos ler agora do 11 ao 14. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, e na entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, ao qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acaz e sobre o terraço, os altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. Esmigalhados os tirou dali e lançou ao pó deles no ribeiro de Cedron. Você vê que até, olha o que Manassés tinha feito dentro da casa do Senhor, presta atenção. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estava encheu ele de ossos humanos. O cara fez uma limpeza, acabou com tudo. Até aquilo que tinha sido feito também, é citado aqui Salomão, que Salomão fez lá, quando ele casou com um monte de mulher, foi uma das coisas que trouxe penalidade para Salomão, foi justamente esses casamentos que ele fez. Ele começou a trazer adoração a outros deuses, e ele permitiu construir algumas coisas aí, permitiu que fosse construída, né? Então está vendo aqui que até essa limpeza foi feita aqui. Nesse trecho relata uma limpeza que Josias fez de estátuas na frente da casa do Senhor. Quer dizer, pegaram a frente da casa do Senhor e lançaram um monte de estátua, onde também derribou e queimou. Profanado e derribado o altar de Betel. Vamos ver aí agora do 15 ao 20. Vamos lá. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, nesse altar junto ao alto, o rei derribou e destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao redor, viu sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e a queimou sobre os altares, e assim profanou segundo a palavra do Senhor, que ia apregoar ao homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Voltando lá, o homem de Deus que falou lá em 1 Reis capítulo 10, falou para Jeroboão, que ali ia queimar os ossos, que ali ia tirar os ossos, que ia fazer acontecer, está aqui, está falando da casa de Jeroboão. Então tudo aquilo que o Senhor falou que ia fazer, lá na frente estava acontecendo agora pelo rei Josias. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregoou essas coisas que fizesses contra o altar de Betel. Lembra o sacerdote que veio contar todas as coisas lá para ele, voltou, foi ludibriado pelo outro profeta lá, contaminado, e perdeu a vida, foi sepultado ali? Estava aqui, é esse camarada aí. Olha como a história vai fechando. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Opa! Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários do altar que havia nas cidades de Samaria, e os que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhe fez segundo todos os altos que tinham praticado em Betel, e matou todos os sacerdotes dos altos que haviam ali,
sobre os altares, queimou os ossos humanos sobre eles e depois voltou para Jerusalém. O cara fez uma limpeza em Judá e foi lá para Samaria, capital do reino de Israel, e foi fazer uma limpeza lá. Eu não vou deixar o arauto aqui, até porque tinha promessa. Foi lá e fez uma limpeza, só ficou ali realmente os ossos do profeta de Deus lá mesmo, que tinha ido lá para dar o recado que o Senhor tinha determinado. Então o camarada fez uma limpeza ali eterna. As ações de Josias foram profetizadas há tempos por um profeta que denunciou o altar de Jeroboão, que eu li para vocês que estavam em Betel, lá capítulo 13. O cumprimento literal dessa profecia confirma que esse homem de Deus era um verdadeiro profeta. Vamos, Deuteronômio 18, 22, rapidinho. Eu sei que eu estou atrasado. Vamos ler o que fala aqui. 18, 22, vamos lá. Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba falou o tal profeta, e não tenhas temor dele. Ou seja, quando um sacerdote falar uma palavra e ela não se cumprir, não foi Deus que falou. E hoje nós falamos cedo aí sobre falsos profetas aí. Então muita gente às vezes está apanhando, por quê? Está ouvindo profecias de profetas que falando coisas que não foi o Senhor que falou. Então está aqui em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Josias foi extremamente zeloso para com a obra de Deus e fez uma limpeza impressionante em Judá e até em Samaria e Betel, destruindo altares de deuses que permaneciam por mais de 300 anos. Então olha quanto tempo que essa contaminação estava lá. O profeta de Samaria era o velho profeta de Betel. Samaria é o nome de toda a área, não só de uma cidade que tempos depois se tornou a capital do Reino do Norte, como eu mencionei para vocês. Após a morte do homem de Deus, que havia denunciado o altar de Jeroboão, em Betel, esse veterano profeta pediu que na sua morte ele fosse enterrado em Betel, ao lado do profeta de Judá. Ele lembra? Depois de tudo que ele fez, ele ainda pediu quando morresse, ele viu o que ele fez, que fosse enterrado junto ao profeta de Judá. E a gente viu agora quase que ele não escapa, né? Ele sacrificou todos os sacerdotes dos altos, e por esses não serem levitas foram executados como mandava a lei de Deus. Agora você olha lá, 17, aquele que blasfema, ele é morto. Aquele que fala, aquele que não é profeta e sai falando, aquele que não é levita e sai entregando oferta, tem uma penalidade para ele. Depois você lê lá Deuteronômio 17. Os verdadeiros sacerdotes do Senhor que ministravam nos altos de Judá foram poupados, mas aqueles que não eram os sacerdotes verdadeiros, esses todos foram queimados. E agora vem um ato importante, a celebração da Páscoa. Depois de toda essa limpeza, tem que haver o que? A celebração da Páscoa. Vamos lá, do 21 ao 23. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa desde os dias dos juízes, que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem dos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Só que tem uma informação importante. Nunca se fez Páscoa e se celebrou a Páscoa da mesma forma. Olha aqui, Ezequias fez uma celebração, ele fez quase tudo perfeito, também fez celebração da Páscoa, quase tudo perfeito, mas Ezequias deu uma pisadinha de bola ali, e nós vamos entender aí. A restauração dos locais de culto foi por parte do avivamento e adoração espiritual. Apesar de Ezequias ter celebrado a Páscoa, como é relatada não em Reis, mas em Crônicas, no capítulo 30, ele não havia celebrado exatamente como requeria a lei. Por isso é mencionado aqui que nenhum rei, nenhum dos reinados, depois que foi dividido, nenhum deles entregou oferta verdadeira ao Senhor, celebrou a Páscoa como mandava a lei. Olha só, aqui fala até no livro de Juízes, mas depois a gente sabe que Davi celebrou a Páscoa, coisa e tal, mas nenhum depois celebrou da mesma forma. Presta atenção, por quê?
muitos não se purificaram e comeram da Páscoa. Lá em Crônicas é citado que na celebração da Páscoa pelo rei Ezequias, alguns não se limparam e comeram a Páscoa sem se purificar, o que não era permitido. O camarada tinha que se purificar, o cara não podia tocar no camarada morto, ele tinha que se limpar, se lavar, tinha todo um ritual para o cara participar da Páscoa. E ele permitiu que eles participassem sem estar completamente limpos. Então, e por isso que aqui é relatado diferente. O rei Josias já não permitiu, todo mundo vai entrar na presença do Senhor limpo, ou então não vai participar. Por isso, os escritos, requisitos da lei, aqui lá que fala que não eram cumpridos desde os dias de Juízes. Por quê? Porque até então ninguém fazia da mesma forma. Só Josias fez exatamente assim. Além disso, a lei de Deus era observada da mesma maneira por crentes de Judá e por crentes de Israel. Quer dizer, a lei era a mesma, tanto para um quanto para outro. Isso mostra que generaliza quem diz tribos perdidas de Israel. Então não tem tribos perdidas de Israel. Pode ter uma tribo perdida, mas a lei era a mesma para os dois. Não tinha lei para Israel e lei para Judá diferente. O fato de que nunca houve retorno geral das pessoas que foram despovoadas do Reino do Norte, como não houve retorno a Judá, as suas permaneceram no cativeiro do Reino do Sul. Então muitos, a gente sabe que na dispersão, alguns inclusive foram com o Reino do Reino do Sul. Quando fala que eles não retornaram, por quê? O reino de Israel, simplesmente eles foram dispersos. Agora o reino de Judá não, foi levado para a Babilônia e houve um retorno, onde eles foram liberados. Aí tudo bem, que depois muitos de outras tribos foram, quando restaurou Jerusalém, voltaram. Mas retorno como houve aqui, de retornar todos eles, como foi de Judá, não houve em Israel. A piedade de Josias, vamos lá. E hoje eu estou atrasado até. 24 a 27. Aboliu também Josias os médiuns e os feiticeiros e os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante e que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se lançou outro igual. Quer dizer, até então era o rei Ezequias, agora tem um outro rei que assumiu aqui que nunca houve, nem antes nem depois dele, outro igual, com a mesma interesse de coração. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, a ira com que ardia contra Judá, por todas as suas provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor também a Judá: removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa do qual eu dissera, estarei ali o meu nome. Então aqui você vê que a ira do Senhor não se apagou com tudo isso, né? Josias foi o único rei de Israel e de Judá que seguiu a lei especificamente. Nenhum nem outro nunca tinha exercido a lei da mesma forma que ele, somente o rei Josias. Assim como seu bisavô Ezequias, conhecido por ser ímpar em relação à confiança no Senhor, Josias verdadeiramente era um rei justo. Em função dos seus notáveis exemplos de justiça desse monarca, os autores do livro dos reis e de crônicas dedicaram espaço considerável a esses dois reis, né? O reinado deles foram reinados que teve muito. A gente pega reis aí que falaram 4, 5 versículos, não fala muita história, mas esses aqui você vê que o autor escreveu, falou muito sobre eles, tamanha a limpeza que fizeram no reino de Judá. Apesar dos esforços de Josias, o pecado de Judá era tão entranhado que o julgamento era inevitável. Já estava tão na veia do povo que não tinha mais o que fazer, por mais que ele tinha um posicionamento correto, não dava para anular tudo que o povo tinha feito. Mesmo Manassés tendo se arrependido, os frutos de seu pecado ainda eram colhidos por Josias, que ele se arrependeu lá quando não tinha mais jeito, né? Mas o pecado dele estava aí, né? Vamos lá agora a morte do nosso querido Josias aí. Vamos ler aí 28 ao 30. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, olha o Egito voltando à tona aí, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias. Neco o matou em Megido, no primeiro encontro, e de Megido os seus servos o levaram morto
num carro e transportaram para Jerusalém, de onde o sepultaram no seu jazido. O povo da terra o tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em seu lugar, no lugar do seu pai. Só que aqui veja que foi o povo que ungiu esse camarada. Presta aqui, ó. O povo da terra tomou ele, né? O filho Joacás, filho de Josias, e o ungiu e fez rei no lugar do seu pai. Foi o povo, não foi sacerdote. Presta atenção aqui, é algo muito sério. Aqui o povo estava colocando o cara como sacerdote, como ungindo ele como rei. O povo não tinha essa autoridade, quem tinha eram os sacerdotes. Faraó Neco, de 604 a 594 a.C., havia sido coroado recentemente, segundo os estudos, tá? Porque a Bíblia não fala muito sobre esse Faraó Neco. Era a sexta dinastia egípcia, segundo os estudos. Durante os longos anos do reinado de Josias, o poder assírio havia se desagregado, assim como dissera Naum. A própria Nínive havia caído por terra, né, nas mãos de uma coligação entre os caldeus, os medos e outros povos. Os caldeus, os babilônicos, os medos foram perdendo para todos esses outros povos. E a Babilônia estava se tornando um império já maior aí, né? E as forças assírias sobreviventes haviam se reagrupado em Arã. Então aqueles que conseguiram sobreviver se agruparam ali em Arã. Por ser o Egito um antigo aliado da Síria, Neco partiu para o norte a fim de ajudar os sitiados assírios. Foram tentar ajudar os assírios ali. O posicionamento estratégico das tropas de Josias no Vale Megido, que é uma fortaleza, né, que tinha a 104 quilômetros de Jerusalém, ali no Vale de Jezreel, foi uma tentativa de evitar que os egípcios ajudassem as forças assírias de Arã. Então o que Josias fez? Estrategicamente, até ali foi impedir que o povo egípcio subisse, porque se você olhar no mapa, eles tinham que subir para ir até a Síria. Então o que ele foi tentar ali impedir que o povo egípcio subisse. Só que nessa investida ele acabou perdendo a vida. Apesar de Faraó Neco ter se atrasado suficientemente para que Arã estivesse perdida para os assírios, a ação de Josias no final custou-lhe a vida. Então, infelizmente, nessa empreitada aí, ele acabou perdendo a vida. Vamos ler aqui, olha aí, o reinado e a deposição de Joacás. Agora começa a ficar interessante aí. 31 a 35, e se for preciso, na segunda-feira a gente volta um pouquinho nesse pedaço aqui. Tinha Joacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava Umutal e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizera seus pais, no caso, os anteriores. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. O cara começou a reinar, não fez nada que agradava a Deus também. Ficou ali 3 meses, o Faraó Neco foi lá e mandou prender o camarada. Prende ele na cidade e deixa ele aqui. Para que não reinasse em Jerusalém, e pôs a terra uma pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. E aí estabeleceu, vocês vão ter que me pagar agora aqui, para vocês poderem ficar em paz aí. Faraó Neco também constituiu o rei Eliaquim, filho de Josias, pegou um outro filho de Josias, colocou no lugar lá e constituiu o camarada. O Egito chegou lá, achou que podia mandar e fazer, né? Fazer acontecer. E constituiu o irmão do camarada ali, né, que era o outro filho de Josias, constituiu o lugar lá como rei. E mandou prender o outro. E estipulou que tinha que se pagar um tributo para ele aí. Então o Faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim, que era muito comum no povo egípcio mudar os nomes, né? E aí vai lá, ainda, além de colocar um camarada, hoje ainda muda o nome do cara. Porém, levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Então, além de tudo, levou outro camarada para o Egito, e depois o camarada morreu. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra para dar esse dinheiro segundo o mandato de Faraó. Teve que instituir um tributo alto para todo o povo de Judá, para que ele pudesse repassar o recurso para Faraó, do povo da terra, e exigiu prata e ouro de cada um segundo a sua avaliação para o dar a Faraó Neco. Amém? Então vamos ver aqui. Joacás, chamado também de Salum. Jeremias chama esse camarada aqui de Salum, tá? Lá em Jeremias 22.
foi o terceiro filho de Josias. Joanã era o primogênito de Josias, mas segundo os estudos ele teria morrido, motivo pelo qual ele não assumiu o trono. Logo na sequência ele não assumiu o trono, muito possivelmente ele teria morrido. Isso segundo os estudos que a Bíblia não relata. Observação: embora Joaquim fosse mais velho após Joanã, o povo ungiu a Joacás como rei após a morte de Josias. Você vê que a idade dos camaradas são diferentes aqui. Um era mais velho, o outro era mais novo, 2, 3 anos, mas assumiu. Uma observação importante aí. Depois de toda a limpeza e purificação, Joacás começou a reinar malignamente, contaminando e querendo destruir toda a obra de Josias. Mas em 3 meses, Faraó Neco foi lá, prendeu em Ribla, a sede de Neco, na Síria, e não reinou mais em Jerusalém, mas ficou cativo e acorrentado até a sua morte, enquanto Judá teve que ficar pagando tributos ao Egito. E é interessante observar que Joacás foi ungido pelo povo da terra e não por sacerdotes ou profetas do Senhor. Como eu falei para vocês, Faraó estabeleceu outro rei em Judá, Eliaquim, irmão de Joacás, filho de Josias. Mudou o seu nome para Joaquim. Ele era como uma marionete nas mãos de Faraó, um mero vassalo do Egito. A maldição pela desobediência de Judá estava prestes a cair, como a gente fala lá em Deuteronômio 28. A desobediência, chegou o tempo aí de o castigo vir para eles. Eu vou ler agora o versículo 36 e 37, são os últimos, e eles a gente lê na segunda-feira para a gente retomar aí. Tinha Joaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Zebida e era filho de Pedaias, filho de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera os seus pais. Cadê o camarada assume aqui, logo na sequência, o outro colocou justamente lá um vassalo dele lá, um camarada que era um fantoche, e esse fez tudo que era mal. O curto reinado de Joaquim ficou conhecido pela extrema maldade desse rei. Foi um rei muito mau. Nós vamos ver lá em Crônicas, lá descreve ele, um rei muito mau. Jeremias o descreve como um monstro desprezível que se aproveitou do seu povo. Olha só, encheu a terra com todo tipo de vício e de violência e o opôs a tudo que era santo. Tudo que era santo o cara se opunha. Então você vê que o cara realmente veio para destruir tudo mesmo. Diferente de seu pai Josias, que conduziu a nação à reforma pela palavra de Deus, Joaquim chegou a cortar e queimar um rolo das escrituras. Ora, o camarada, o pai, né, chorando, rasgou as vestes porque recuperou o livro. Esse cara aqui está rasgando o rolo das escrituras. Olha só a diferença. E também a matar Urias, um verdadeiro profeta do Senhor. Então, olha o que esse rei fez. Botou fogo na rolo das escrituras e mandou matar um profeta do Senhor. Então você imagina qual é o fim desse camarada aí. Amém? Glória a Deus. Olha, passei 2 minutos do que a gente começou. Ufa! Glória a Deus. Cumpria o horário aí. Falamos capítulo 22 e 23. Capítulo 23 é bem comprido, aí tinha bastante coisa. Capítulo 25 também a gente vai ver na segunda-feira aí, mas já finalizando o cativeiro babilônico. E se precisar a gente volta um pouquinho aí, mas eu vou começar a falar de Nabucodonosor, vamos começar a entrar nesse processo. Mas você vê que aqui ainda não está falando da Babilônia, toda a confusão está acontecendo no Egito aí. O Egito subiu para ajudar a Síria, foi lá e se aproveitou daqueles que estavam fragilizados naquele momento, em função de tudo que fizeram, e se aproveitou de Judá. E aí vai entrar logo na sequência do capítulo 24 aí, entra então, aí a Babilônia entra nessa brincadeira aí. Vamos ver então como termina aí 24 e 25 na segunda-feira. Amém, pessoal? Glória a Deus pela vida de vocês, obrigado pela presença. Capítulo importante, se você precisar, leia novamente. Eu li bastante porque tinha muita coisa que precisava ser lido, né? Porque senão depois você fala, vou ler e não ler. Então fiz questão de ler tudo porque a limpeza era muito importante. E uma coisa tem que ficar claro para você: o rei Ezequias fez limpeza, fez tudo, mas ele celebrou a Páscoa e permitiu que povos contaminados participassem da celebração da Páscoa, e não podia. A lei determinava até o estrangeiro poderia participar, desde que ele obedecesse todo o rito da Páscoa. E o rei Josias, por isso que relata que somente o rei Josias, que nunca tinha sido feito isso anteriormente, fazia tempos que não fazia, mais de 300 anos. Por quê? Porque ele realmente fez uma limpeza. Você vê que a limpeza que ele fez é detalhada. O que o rei Ezequias fez, foi falado algumas coisas que ele fez, mas o rei Josias detalhou ponto por ponto do que foi feito.
Então a limpeza importante foi feita no reino de Judá, mas não escapou daquilo que tinham feito, né? Quer dizer, vai chegar aí o cativeiro inevitavelmente. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bora orar então em nome de Jesus, para todo mundo descansar, ir para o relógio das 10, da meia-noite, em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que viram online, aqueles que vão ver na retransmissão, sejam tocados, curados, libertos, restaurados, Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento dos teus servos, que essa palavra fique cravada no coração de cada um e que eles possam compartilhar, Pai, em nome de Jesus. Eu como servo e ministro do Senhor, também profetizo, Pai, um final de noite extraordinário, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero vocês amanhã para o Alimento Diário das Nações, né? E segunda-feira estamos de volta na Luz da Palavra. Amém? Pessoal do Relógio de Oração, um grande beijo. Espero vocês mais tarde aí também. Um grande beijo. Tchau, tchau. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo. Tchau, tchau. Esqueci, né?